Romanos 7, do 7 até o 12. Romanos é facinho de achar na Bíblia, né? Então, imagino que você não vai ter nenhuma dificuldade. Se você não conseguir, você pode acompanhar a leitura no telão. Diz assim: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Deus bendito, obrigado por tua palavra, obrigado pela liberdade que nós temos de discernir a tua vontade na medida em que olhamos para a tua palavra, na medida em que não só interpretamos o texto, mas especialmente quando nós aplicamos ele em nossa vida e pedimos que o Senhor nos conduza nessa jornada essa noite, não só iluminando o nosso entendimento, não só nos dando a compreensão clara do texto, mas também nos guiando na medida em que aplicamos esse texto à nossa vida para que sejamos transformados à imagem do Teu Filho. Obrigado, Pai, obrigado por Jesus, nosso Senhor, e obrigado porque nele a gente encontra o sentido fundamental desse texto. Nós somos gratos por Jesus e nele nós oramos. Amém. Hoje é o segundo episódio dessa série, dessa microsérie que nós estamos fazendo aqui em Romanos. Como você sabe, durante o mês de outubro, aqui na Igreja Batista Urbana, nós sempre voltamos na Epístola de Paulo aos Romanos por causa da importância que a Epístola de Romanos tem para toda a tradição protestante. Martinho Lutero, ele se converteu ao Evangelho quando ele estudava a Epístola de Paulo aos Romanos e ele compreendeu a graça do Senhor Jesus Cristo quando ele se preparava para ensinar o livro de Romanos ali como um monge agostiniano em Wittenberg. E enquanto estudava e se preparava para lecionar sobre o texto bíblico falou com ele primeiro, cortou-lhe o coração. Ele descobriu a verdade de que o justo viverá pela fé, de que a justiça de Deus é mediante a fé, de que ninguém encontra a graça ou o favor de Deus por mérito, ou por ser aquele típico gente boa, ou por ser uma pessoa que tem ficha limpa. A graça de Deus, a salvação, ela é alcançada tão somente por causa da graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e somente em Jesus Cristo. Por isso, nós, protestantes, nós consideramos e temos um apreço grande por essa epístola, nós temos, enfim, um apreço grande por esse texto. Não somente porque esse texto, nele nós encontramos o coração do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas por causa desse detalhe histórico. Martinho Lutero, ele iniciou o movimento chamado Reformado ali na Alemanha, que depois se espalhou por toda a Europa, chegando nos Estados Unidos, depois aqui na América do Sul, justamente porque ele teve um contato com a epístola de Paulo aos Romanos. Na semana passada, nós então começamos o capítulo 7, abrimos o capítulo 7. E para a gente poder entender bem o capítulo 7 de Romanos,
a gente fez um resumo de toda a argumentação paulina até aqui. Eu não sei se você se lembra, mas está aqui um jeito simples de você eventualmente conseguir memorizar o conteúdo da epístola a partir daquilo que vai sendo exposto pelo apóstolo Paulo nos capítulos que se sucedem. Nos capítulos 1, 2 e metade do capítulo 3, nós temos o apóstolo Paulo falando sobre condenação, a condenação universal de todos, gentios e judeus, aqueles que conhecem padrão moral da lei ou não, aqueles que já ouviram falar de Deus ou não, absolutamente todos. Todos os seres humanos, eles, se não forem encontrados em Cristo, eles estão debaixo de condenação. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 3, ele é muito claro em dizer que não há um justo, não há nenhum sequer, todos se desviaram e por causa disso todos estão debaixo de condenação. Da metade do capítulo 3 até o final do capítulo 5, então 1, 2 e metade do 3, condenação. 3, 4 e 5, nós temos a doutrina da justificação. O apóstolo Paulo então vai defender a grande tese da epístola aos Romanos. Ele vai dizer que nós somos justificados pela fé. Se estamos condenados, se fomos condenados com o nosso pai Adão, se estávamos em nosso pai Adão quando ele desobedeceu a Deus e trouxe condenação sobre todos os homens, nós somos justificados pelo segundo Adão. Romanos, no capítulo 5, é muito claro em nos dizer isso. Pois justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Estávamos condenados, mas somos justificados pela fé. E aí então o apóstolo Paulo começa uma outra sessão, a terceira grande sessão da epístola, em que ele vai falar sobre os frutos da justificação. Aquilo que na teologia nós chamamos de santificação. A obra que acontece na vida do crente depois que ele encontra a justificação. Isso nós vemos nos capítulos 6, 7 e 8. E ele vai articular e vai defender nesses 3 capítulos, fundamentalmente, que nós não somos nós não somos transformados por obra da lei, nós não somos transformados eventualmente por qualquer outro movimento, senão por causa da graça de Deus, por meio da obra do Espírito Santo de Deus. No capítulo 6, ele vai dizer que nós estamos livres do pecado, aquele que está em Cristo Jesus já recebeu aquilo que é necessário para poder viver de tal maneira que agrada a Deus, e no capítulo 7, o apóstolo Paulo vai dizer para nós que nós estamos também livres da lei. Agora, quando o apóstolo Paulo afirma essas coisas, certamente o apóstolo Paulo criou tensão. Porque, como você sabe, a epístola de Paulo aos Romanos foi escrita também para uma audiência que era mista. A igreja de Roma, ela era composta por não só romanos gentios, mas também por judeus. E os judeus que estão ouvindo essas coisas que o apóstolo Paulo está dizendo, certamente eles entraram em conflito. Por exemplo, se você voltar no capítulo 6, no versículo 14, esse é um versículo que choca um judeu. Capítulo 6, versículo 14 diz assim: pois o pecado não nos dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso é uma frase, uma fala apostólica que choca aquele que vem do contexto judaico, que trata a lei com grande respeito e olha para a lei como o fundamento de uma vida piedosa e, eventualmente, até o fundamento de uma possível salvação. Se você olhar no versículo 5 do capítulo 7, desse mesmo capítulo que nós estamos lendo, olha só que interessante, o apóstolo Paulo ele fala uma coisa dura, de novo ele diz assim: pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo. O apóstolo Paulo está dizendo, nós fomos libertos pela lei, a lei despertava paixões em nós, e certamente o judeu que está lendo isso, que está ouvindo o apóstolo Paulo falar essas coisas, ele certamente entra em conflito. Ele fala, mas espera aí,
A lei não foi dada por Deus? Será que o Paulo esqueceu daquele evento extraordinário que aconteceu lá no Monte Sinai, depois que o povo, depois que o povo saiu do Egito? Quando Deus chama Moisés no alto da montanha, deixa o povo ali no pé do monte, e então naquela cena extraordinária, cataclísmica, quando o cume da montanha está pegando fogo, tem trovão, Deus desce literalmente na montanha, entrega os 10 mandamentos a Moisés. Será que o Paulo esqueceu dessas coisas? Será que o Paulo esqueceu de toda a tradição do Antigo Testamento? Certamente, essas afirmações que Paulo está fazendo aqui, elas geraram tensão. E o apóstolo Paulo antecipa esses questionamentos. O apóstolo Paulo, como grande mestre que era, ele antecipa esses questionamentos que poderiam ser levantados e talvez eventuais falsas conclusões que alguém poderia tirar a partir daquilo que Paulo estava dizendo. Então o apóstolo Paulo ele tenta responder uma pergunta fundamental nessa passagem que a gente acabou de ler. Então, Paulo, já que você está dizendo que nós somos libertos da lei, já que você está dizendo que a lei só funcionou como esse mecanismo de aguçar minha natureza pecaminosa, já que você está dizendo que a lei, o crente não está mais debaixo da lei, ele está debaixo da graça, então quer dizer que a lei não presta, a lei não serve de nada, a lei é má? É esse questionamento que o apóstolo Paulo então tem que responder. E ele vai responder, ele vai dizer: que diremos então? A lei é pecado? A lei é o problema? A lei é a razão de todos os nossos problemas? O apóstolo Paulo vai responder de uma maneira absolutamente definitiva. Não de maneira nenhuma. A lei é o problema? Não. A lei não é o problema. O problema, vai dizer o apóstolo Paulo, é a minha natureza pecaminosa. A sua natureza pecaminosa. O problema é a lei não presta, não, pelo contrário. E aí o apóstolo Paulo vai dar 5 respostas fundamentais para tentar explicar como é que nós devemos nos relacionar com a lei e como é que nós devemos enxergar a lei de Deus na medida em que nós estamos caminhando. A primeira resposta é que o apóstolo Paulo vai dizer que a lei, ela traz o conhecimento do pecado. Se você olhar no versículo... Obrigado, Sandro, esse pastor é sensacional. Eu ainda não estou 100% curado dessa minha tosse que eu importei das férias, então, vamos lá. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que a lei, ela não é má, mas ela nos dá um conhecimento do pecado. A lei não é má, mas ela nos mostra o que é pecado. Se você olhar no versículo 7, é justamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz assim: de fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse não cobiçarás. Porque, meus irmãos, o apóstolo Paulo está afirmando uma coisa aqui que ela é muito importante para nós cristãos, que é o fato de que está na lei o padrão santo de Deus e aquilo que nós precisamos saber sobre a vontade de Deus, aquilo que Deus entende como justo e injusto, certo e errado, moral e imoral, pecaminoso ou santo. Onde é que eu vou saber? Onde é que eu vou encontrar o padrão de Deus? Conhecer aquilo que Deus considera como bom ou como mal, como certo e como errado. Está dizendo o apóstolo Paulo, é na lei. A lei diz para mim e para você o santo padrão de Deus. A lei nos diz o que é pecado. Eu não saberia, está dizendo ele, o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. A lei, ela mostra para mim e para você o que é pecado. A lei revela para mim e para você o que é o padrão santo de Deus. E como eu disse a vocês, meus irmãos, acredite, nós vivemos numa época em que crente não sabe mais o que Deus pensa sobre as coisas.
A gente diz assim, não, a gente olha para algumas coisas nesse mundo, né? A gente olha para algumas cenas que estão acontecendo dentro da nossa casa, com os nossos filhos, lá no nosso trabalho, e a gente às vezes não sabe mais discernir e julgar e avaliar essas cenas e essas situações, mas a partir do santo padrão de Deus. A gente não sabe mais. A gente não tem mais condição de olhar para esses movimentos e falar assim, a gente não tem mais uma opinião de Deus sobre os fenômenos que estão acontecendo diante dos nossos olhos. Porque a gente não conhece mais aquilo que Deus fala em sua lei, na sua palavra. Então, a lei revela o santo padrão de Deus, a lei revela o que é pecado, mas a lei também, ela exerce aquilo que eu quero chamar aqui de um constrangimento de consciência ou de uma regulação de consciência. O apóstolo Paulo, ele é muito pontual quando ele cita como exemplo o pecado da cobiça. Volte comigo no versículo 7, ele diz assim, de fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. O apóstolo Paulo ele faz questão de citar aqui o chamado 10º mandamento, o pecado da cobiça. E isso é muito interessante, meus irmãos, porque quando a gente volta para os 10 mandamentos, não sei se você se lembra de todos, né? O primeiro deles, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto, guarda e lembra-te do sábado para santificá-lo. Quinto, honra teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho e não cobiçarás. Esses são os 10 mandamentos da lei de Deus. Agora, é muito interessante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo cita o 10º mandamento, porque o 10º mandamento, ele é de uma natureza interior e não exterior. É fácil identificar o assassino, o que mata. É fácil identificar aquele que faz fofoca, que dá falso testemunho. É fácil identificar o adúltero. Mas a gente não consegue, né, identificar o cobiçoso. O cobiçoso, ele passa no detector de raio-x do mesmo jeito que passa qualquer outro. A gente não consegue discernir, né, a diferença muitas vezes. Por quê? Porque quando o apóstolo Paulo está citando o 10º mandamento, ele está citando o mandamento desses 10, que é justamente aquele que trata de uma ordem mais interna da nossa luta contra o pecado. Porque, como eu disse a você, é fácil identificar o indivíduo que fere os outros 9 mandamentos. Aquele que desonra pai e mãe é fácil de identificar. Aquele que está trocando o Deus verdadeiro por qualquer outra divindade, qualquer outra coisa, é fácil de identificar. Aquele que mata é fácil de identificar. Mas a pergunta que você levanta é, quem é que é o cobiçoso? Quem é aquele que cobiça? Então, esse daí é um pouco mais difícil de achar. E acredite, meus irmãos, fazendo um parêntese pastoral, aproveitando que eu tenho bastante tempo hoje. Eu nunca, na minha experiência pastoral, chegou alguém para mim no meu gabinete e falou assim, pastor, meu coração é cobiçoso. Já teve gente que já chegou para mim e falou assim, pastor, eu já adulterei. Pastor, eu estou passando por um problemão lá no meu casamento, porque, enfim, eu sou do tipo de dar falso testemunho, eu sou da fofoca, eu estou numa crise na minha família lascada, porque a minha boca é uma boca que, de fato, não está comprometida com a verdade. Já teve gente que chegou para mim e falou assim, pastor, se eu pudesse eu matava. Mas nunca entrou alguém no meu gabinete e falou assim, pastor, me ajuda, porque o meu coração é absolutamente cobiçoso. E, meus irmãos, o apóstolo Paulo está sendo extremamente habilidoso quando ele coloca isso, porque ele está querendo dizer para a gente que a lei, ela tem esse poder de penetrar a nossa consciência e não regula somente aquilo que é a nossa ação externa. Ela também tem o poder de constrangimento da nossa consciência. Porque, venhamos e convenhamos, aquele que conhece a lei de Deus, aquele que conhece o santo padrão de Deus, no limiar da tentação, ele vai pensar 2 vezes, porque ele vai lembrar o que a lei está dizendo.
no limiar da tentação, ele é constrangido pela lei. A lei exerce essa força de regulação de consciência. Vai chamar ele às falas, né? Aí eu não sei se você já percebeu como eu sou, ou como você é. A gente briga com a gente mesmo na hora da tentação, né? A gente fica, não, mas sim. Aí a gente fica naquela coisa, será? E fica brigando com a gente mesmo. E a gente tropeça e cede ao pecado, e a gente fala com a gente mesmo. Ô Isaac Lazarento, olha o que você tem na cabeça. A gente fala com a gente mesmo, briga com a gente mesmo. Por quê? Porque tudo isso é um movimento da lei que penetra as nossas consciências. Então, em primeiro lugar, a lei, ela é pecado, ela é má, ela não tem valor não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, em primeiro lugar, a lei nos dá o conhecimento do pecado. A lei nos revela o santo padrão de Deus. E a lei, ela tem esse poder de persuadir, interpelar as nossas consciências. Em segundo lugar, o texto, ele fala para nós que a lei, ela desperta a nossa natureza pecaminosa. E aqui eu preciso fazer um parêntese com todos vocês. E explicar para vocês um pouquinho da chamada doutrina do pecado. Nós, cristãos de tradição reformada, nós cremos que duas heranças nos foram dadas pelo nosso pai Adão. Duas heranças malditas. A primeira delas é uma culpa. Aquilo que nós chamamos na teologia de um pecado imputado. Uma culpa, a culpa que recaía sobre Adão, o nosso pai, o nosso cabeça federal, o nosso representante federal. A mesma culpa que recai sobre Adão, ela é transmitida a todos os homens, ela é transferida a todos os homens. Então, todos os descendentes de Adão, eles também recebem o veredito de culpa pelo pecado original, pelo pecado primevo. Isso está claramente lá em Romanos, no capítulo 5, que como por um só homem entrou o pecado no mundo, e a culpa sobre todos os homens, por um só homem vem a justiça para todo aquele que crê. O segundo Adão, Jesus. O apóstolo Paulo também vai dizer lá em Romanos 3, né, no versículo 23, todos pecaram. Mas quando Paulo todos pecaram? Todos pecaram lá em Adão, todos se fizeram pecadores e culpados do pecado de Adão em Adão. Porque essa é a nossa primeira herança maldita que recebemos do nosso pai Adão. A segunda herança maldita que nós recebemos do nosso pai Adão não é um veredito de culpa, é uma natureza pecaminosa, é uma inclinação para o mal. O pecado não somente nos coloca numa condição de ser declarados injustos e indesculpáveis diante de Deus, mas o pecado também maculou a nossa constituição humana e fez com que cada um de nós fosse propenso para o mal. Eu nunca ensinei Antonella, o nosso leão, a desobedecer. Eu nunca ensinei ela a ser, enfim, respondona. Eu nunca ensinei a minha filha a fazer coisas erradas, mas é impressionante como ela sabe fazer isso com uma habilidade tremenda. Isso é aquilo que nós chamamos de natureza pecaminosa. É por isso que Davi, quando ele confessa o seu pecado de adultério com Batseba ao Senhor, lá no Salmo 51, ele vai dizer assim, em pecado me concebeu a minha mãe. Desde o ventre, a minha natureza, ela é contaminada pelo pecado, e eu sou alguém propenso a fazer o mal. E venhamos e convenhamos, meus irmãos, só a gente sabe, né? Os desejos, as cobiças, os males, o pecado que está dentro de nós e que nos corrompe e nos faz definhar literalmente muitas vezes. Por que eu estou falando isso? Porque a lei, ela é boa. Só que a lei, ela tem esse poder de potencializar essa natureza pecaminosa que há em mim e em você.
A lei potencializa. O versículo 8, se você olhar, olha só que interessante, o versículo 8, ele diz assim: mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Eu falei bastante sobre isso na semana passada. Como a lei, ela, quando associada a essa natureza pecaminosa que eu e você nós temos, ela produz em nós, ela aguça em nós, ela atiça a nossa natureza pecaminosa, produzindo em nós. E vamos ser honestos, meus irmãos, muitas vezes a gente peca, não é por causa do fim, ou do suposto benefício que muitas vezes o pecado está nos prometendo. Muitas vezes a gente peca simplesmente pelo prazer da transgressão. Nós nos deixamos levar. É muito comum ouvir os jovens dizendo que tudo que é proibido é mais gostoso. Porque a nossa natureza pecaminosa, quando ela encontra com o mandamento, ela vai ser aguçada. Ela vai ser atiçada. E aí então, e é muito interessante porque nesse verso o apóstolo Paulo, ele usa uma expressãozinha que ela é emprestada do mundo do exército, dando aquela ideia de que a nossa natureza pecaminosa, ela aproveitando a tática, aproveitando a posição do exército, do grupo que está lá tentando vencer o seu inimigo, aproveitando esse posicionamento de avanço, ela faz com que haja e desperte em mim todo desejo pecaminoso, todo desejo para a transgressão da lei. Meus irmãos, nós não precisamos do diabo, nós não precisamos dos demônios. Acredite, a minha e a sua natureza pecaminosa, ela é absolutamente suficiente para nos convidar a um caminho de transgressão da lei de Deus. Eu não sei se você já percebeu o quanto a gente gosta de transferir essa culpa, né? A gente pisa na bola e fala assim, não, sabe o que é? É que aquela mulher lá do meu trabalho, do meu pai, ela é uma vagabunda, pastor, porque ela aparece com umas sainhas assim, né? Aí a culpa é não é o meu coração pecaminoso, né? Não, pastor, sabe o que é? Que é o cara que bateu no meu retrovisor. A gente fica transferindo. Aí quando não tem mais a quem transferir, a gente transfere como fez a Eva no jardim. Foi a serpente, é o demônio, é o encosto. Desde o jardim a gente está transferindo. É o encosto. Não, porque tem pastor, você tem que já receber ligação de crente chegar na minha casa, ligar para mim e falar assim, pastor, vem na minha casa aqui e ora para expulsar os encostos que tem aqui. Eu falei, não tem nenhum encosto não, meu filho. A gente só precisa criar vergonha na cara e lidar com a nossa natureza pecaminosa. Porque acredite, a gente não precisa do diabo, a gente não precisa de demônio, a gente não precisa... muitas vezes tem aquela visão, né, de que tem um demôniozinho de um lado e tem um anjinho do outro. Né, e aí quem que a gente vai ouvir? Não tem nada disso. A gente tem que lidar com uma natureza pecaminosa que ela vai ser atiçada quando vem um mandamento. Basta eu dizer para minha filha, filhinha, não coloque o dedo na tomada, acredite, é justamente isso que ela vai querer fazer. Em terceiro lugar, a lei ela é má, a lei é o problema, a lei é pecado? Não, mas a lei revela a minha incapacidade espiritual. E aqui, meus irmãos, eu preciso parar e explicar alguma coisa importante para vocês. Os versículos 9, 10 e 11 são versículos extremamente de difícil interpretação. São 3 versículozinhos que, ao longo da tradição cristã, têm sido objeto de profundo debate entre os teólogos e intérpretes e pesquisadores da palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo, nos versículos 9, 10 e 11, ele aparentemente vai falar de uma experiência que a gente talvez tenha dificuldade de tentar entender totalmente aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Em primeiro lugar, ele está falando de uma experiência de alguém que vivia antes sem a lei. E o problema é que o apóstolo Paulo ele começa a usar
uma linguagem na primeira pessoa, ou seja, ele está se colocando nessa condição. Olha só, se você ler comigo o versículo 9, ele diz assim: antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Aí a pergunta que se levanta é: mas Paulo, quando é que isso aconteceu? E aí uma série de interpretações são propostas na tentativa de elucidar esse texto. Eu não vou transformar esse sermão aqui numa via de mero academicismo aqui, para a gente ficar discutindo tipos de interpretações, mas eu estou muito mais propenso a seguir uma linha que olha para essa fala do apóstolo Paulo como se o apóstolo Paulo estivesse usando um recurso de linguagem e falando de um eu aqui representativo, e deixe-me tentar explicar para você. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, o apóstolo Paulo fala assim: ainda que eu fale ou falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, nada terei. Este eu que o apóstolo Paulo está usando ali, e também entendo que está usando aqui, é um eu quase que lírico. É um eu que tenta trazer o autor, o leitor para dentro. É um eu, um recurso de linguagem que o apóstolo Paulo, sim, está falando da sua experiência, mas ele não está falando só da sua experiência, ele está trazendo o seu leitor para viver isso junto com ele. E tendo dito isso, tendo usado esse recurso, o apóstolo Paulo então estaria nos falando de maneira indireta da experiência do povo de Israel antes de receber a lei. Eu não sei se você conhece a história totalmente do povo de Israel, mas a nação de Israel foi fundada lá em Abraão. Deus chama Abraão, funda a nação de Israel, chamando Abraão, dando a Abraão e os demais patriarcas todas as promessas que ele deu. Mas você conhece a história. O povo desceu para o Egito. Os descendentes de Jacó desceram ao Egito nos dias de José, e então eles ficaram ali no Egito, e logo eles foram escravizados e passaram uma temporada de 400 anos escravizados no Egito. Deus levanta Moisés. E então, depois que Deus tira o seu povo do Egito, Deus entrega a lei. E é muito interessante porque nos parece que quando o apóstolo Paulo está falando essas coisas, ele está ecoando esse movimento histórico. Ele está dizendo: antes isto é eu, você, e ele está falando todo o povo de Deus, ele vivia sem a lei. Num período que eles viviam sem lei. Eles já eram povo de Deus, mas eles viviam sem a lei. Mas chegou o momento em que Deus entregou a lei. Veio a lei. O mandamento veio. Deus deu o seu mandamento. Deus entregou a lei lá no Monte Sinai. Só que essa lei, ela em vez de produzir vida, em vez de, enfim, me libertar, pelo contrário, versículo 9 diz: fez com que o pecado que estivesse dentro de cada um de nós revivesse, e então eu morri. Nós morremos. E aqui, meus irmãos, é muito interessante o apóstolo Paulo dizer isso, porque isso revela fundamentalmente a nossa incapacidade de cumprir a lei. Eu gosto muito de, às vezes, conversar com alguns irmãos ou algumas pessoas que acham que elas conseguem obedecer a lei. Porque acredite, tem gente que acha que consegue obedecer a lei de Deus. Tem gente que acha que consegue, de fato, cumprir os mandamentos de Deus. Os judeus acreditavam nisso piamente no passado. Aí é muito interessante porque vem o fulano e chega para mim e fala assim: não, vou obedecer a Deus. Aí basta eu virar e digo assim para o cara, eu falo assim: ok, faz o seguinte, começa o dia e fala assim: Senhor, hoje, exercício para você amanhã. Você acordar segunda-feira, certamente você deve acordar cedo para ir trabalhar, né? Aí você acorda e você fala: hoje eu vou cumprir a lei. Vamos ser honestos? Não precisa passar 10 minutos, né, dessa oração. Bate o motoqueiro no nosso retrovisor, já vem a ira, né?
A gente basta uma conversa, às vezes, meio torta com o nosso cônjuge na hora do café da manhã e a gente já percebeu que a gente não consegue cumprir os mandamentos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O povo de Deus, eles viviam sem a lei. Aí veio a lei. Aí o povo de Deus achava que por causa disso, então vai conseguir viver uma vida perfeita. Vai conseguir ser alguém que vai, enfim, obedecer todos os... Só que não, pelo contrário. A lei fez reacender essa natureza pecaminosa que está dentro de mim e de você. E isso mata. Agora você deve estar pensando, mas puxa, pastor, é duro isso, né? Talvez seja duro, mas absolutamente realista. Porque eu não sei se você já parou para ponderar o quanto a nossa vida ela é miserável e vazia de significado, de existência, quando a gente tenta viver uma vida de cumprir a lei pela nossa própria força. Qual que é o resultado disso? Legalismo e morte. A lei todo dia gritando para mim e para você que nós somos incapazes e nós somos gente que quebra a lei com extrema habilidade. Antes, o povo de Israel não tinha lei, por isso tinha sua natureza adormecida. Não é que lá no Egito, por exemplo, o povo não sabia o que era cobiçar, não sabia o que era matar, não. Mas agora que Deus entregou a lei, isso transformou a nação de Israel não numa nação santa. Deus não entregou a lei, e aí de repente então a nação agora se tornou aquilo tudo que o povo deveria ser. Não, pelo contrário, a história de Israel mostra que depois que Deus entregou a lei, qual que é a história desse povo? Se não de morte, se não de miséria, se não de um povo que quebra a lei vez após vez. Então está dizendo o apóstolo Paulo, não é só a história do povo. Eu e você, nós somos assim. A lei, ela é má? Não. Mas ela revela a minha e a sua incapacidade de cumpri-la. É por isso, meus irmãos, que quando a gente olha para a lei de Deus, a primeira coisa que precisa vir à minha e à sua mente é a necessidade que nós temos de Jesus. A necessidade que nós temos da graça de Cristo. Porque se eu e você nós quisermos, nós acharmos que nós vamos conseguir produzir uma vida transformada em nós, a partir de obediência aos preceitos da lei, deixa eu te falar, seremos os mais fariseus e os mais miseráveis de todos os homens. Recapitulando, a lei é pecado, a lei é o problema? Não. Mas a lei, primeiro, revela o conhecimento do pecado. Em segundo lugar, a lei desperta a minha e a sua natureza pecaminosa. Em terceiro lugar, a lei expõe a minha incapacidade de obedecer os mandamentos de Deus. Em quarto lugar, a lei é um instrumento de morte. Eu não sei se você percebeu, mas o título desse sermão é Lei mais pecado igual a morte. É uma equação, né? Olha comigo aí. Muito interessante, nos versículos finais. Olha só, versículo 10. Ele diz assim, descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Por que, Paulo? O mandamento que era destinado a produzir vida, produziu morte. Aí ele explica, pois o pecado, a minha e a sua natureza pecaminosa, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. A nossa natureza pecaminosa, meus irmãos, ela tem fundamentalmente duas maneiras de se relacionar com a lei. A primeira delas é nos convidando a quebrar a lei. Como eu já disse a você, a gente gosta de quebrar a lei por quebrar a lei. Mas acredite, existe um outro lado dessa moeda que a nossa natureza pecaminosa faz com a gente, quando a gente olha para a lei. Sabe qual que é? É de nos dar a falsa sensação de que nós conseguimos cumprir a lei. É muito interessante, é isso que a nossa natureza pecaminosa faz com a gente diante da lei, diante dos mandamentos de Deus. Ou a nossa natureza pecaminosa vai nos colocar no lugar do libertino que diz, quebra a lei. Vai nos colocar no lugar daquele que diz assim,
tudo que é proibido é mais gostoso, vai nos colocar no lugar do libertino. Ou a nossa natureza vai nos colocar no lugar do legalista, que diz assim: você vai dar conta, você é crente batista reformado. Você é alguém de estirpe, terceira, quarta, quinta geração de evangélicos. Talvez você tenha pastores na sua família. Você vai conseguir fazer isso. Acredite, essas são as grandes mentiras da minha natureza pecaminosa quando encontramos a lei. A primeira delas é chuta o balde. Quebra, porque é uma delícia pecar. É uma delícia fazer aquilo que é proibido. A outra mentira é: você é bom. Você é alguém que consegue. Só que aí vai dizer o apóstolo Paulo: me enganou. Isso é um engano. E por meio do mandamento me matou. Mas como assim? Porque o salário do pecado é a morte. É a própria lei que me condena. A minha natureza pecaminosa, ela tem duas maneiras de lidar com a lei. Ou me convida a ser um libertino, ou me convida a ser um legalista hipócrita. Então o problema não é a lei. O problema é o meu e o seu coração. O problema não é esse padrão que Deus nos revelou em sua palavra, da sua santidade perfeita, daquilo que é bom ou daquilo que é mal. Não. O problema é o meu e o seu coração. Porque diante da lei, o meu e o seu coração, ele vai querer nos convidar para dois movimentos. Ou chuta o balde, ou abraça a lei de uma maneira legalista. Porque você é bom, você é calvinista, você é batista reformado, você é de estirpe teológica, você é melhor do que os outros. Seja isso. E aí a gente vive aquela vida hipócrita do herói de mentira. Tudo quanto é crente por aí nas igrejas, herói de mentira, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos, que eu acho que eu nunca falei nesse púlpito aqui. É melhor ser fraco para o pecado e depender da graça do Senhor Jesus Cristo, do que ser um herói de mentira, que põe a máscara do engano da minha natureza pecaminosa, que diz que eu consigo cumprir, mas não consegue cumprir nenhum preceito, não. E aí vive uma mentira, vive uma hipocrisia religiosa, que diz que está tudo bem, mas não está não. Que está tudo quebrado. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. É isso que a nossa natureza pecaminosa faz com a gente quando a gente chega diante da lei. Ou me convida a ser um libertino, ou me convida a ser um legalista. E isso mata, quer a libertinagem, quer o legalismo. Finalmente, o apóstolo Paulo dá esperança. E ele diz, de fato, versículo 12, de fato a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então como é que eu tenho que encarar a lei, pastor? Como a palavra de Deus me ensina. Primeiro, como santa, porque nela eu encontro a santidade de Deus. Eu encontro o padrão da santidade perfeita de Deus. Eu encontro o tipo de vida que Deus espera que eu tenha. A lei é justa. Porque acredite, Deus não pede de mim, de você, algo que a gente não consiga alcançar. A lei, ela nos dá um modelo de vida de justiça. E a lei, ela é boa. Porque acredite, quando a lei diz, não cobiça, isso é para o nosso bem. Quando a lei diz, não adultera, isso é para o nosso bem. Quando a lei diz, não mata, isso é para o nosso bem. Agora, eu e você, nós não somos discípulos da lei. Nós não somos judeus, nós somos cristãos.
Nós somos discípulos daquele que cumpriu perfeitamente a lei. Então, porque nós somos discípulos daquele que cumpriu perfeitamente a lei, então a gente pode se relacionar com a lei de uma maneira saudável, não sendo convidado à libertinagem ou legalismo, mas sendo convidados para correr para Jesus, que cumpriu perfeitamente cada um dos mandamentos e preceitos da lei, por mim e por você. Eu não tenho mais tempo, mas a teologia cristã ela fala que o Senhor Jesus Cristo, na sua obra expiatória, Ele apresentou 2 tipos de obediência. A primeira é uma chamada obediência passiva, que é a que Ele voluntariamente se entregou para ser morto e martirizado. Jesus diz, ninguém toma de mim a minha vida, eu voluntariamente a dou. Esta é a obediência passiva de Deus, de Cristo. Ele passivamente se entregou como cordeiro diante dos seus tosqueadores, cumprindo a promessa do profeta. Mas nós também falamos de uma obediência de Cristo ativa, quando Ele intencionalmente viveu uma vida cumprindo cada um dos preceitos da lei, vivendo uma vida absolutamente perfeita. Por quê? Para que Ele possa dizer, te liberta da lei, vem para mim porque eu te dou esses méritos de uma vida de justiça perfeita, de uma vida perfeita, eu dou ela a você, porque eu vivi essa vida. É isso que Jesus faz comigo e com você. Ele está dizendo, você não precisa nem ser legalista, nem ser libertino, porque eu te entrego uma vida de alguém, os méritos de alguém que cumpriu perfeitamente toda a lei. Explicando esse conceito para os nossos seminaristas lá no seminário, eu costumo dizer o seguinte, Jesus foi lá, correu a corrida todinha, obedeceu todas as regras da corrida, venceu a corrida. E sabe quem sobe no pódio? Eu e você, para receber a medalha. Essa é a justiça que nós conquistamos, não pela lei, mas em Jesus nosso Senhor. Nós não somos discípulos de Moisés, nós somos discípulos de Jesus. Então como é que a gente lida com isso tudo? De maneira muito simples, correndo para Jesus. A lei precisa gritar a mim e a você essa necessidade que a gente tem de Jesus. Porque se a gente se desviar dos caminhos do Senhor Jesus, se a gente se separar dele, não tenha dúvidas, ou viveremos uma vida de libertinagem, ou viveremos uma vida de legalismo. A libertinagem e o legalismo são apenas 2 moedas, 2 faces da mesma moeda de distanciamento de Cristo. Talvez você entrou aqui com a sua consciência acusada por uma vida de libertinagem. Puxa, olha o que eu fiz essa semana. Talvez você entrou aqui cheio de si, falando, não, eu sou bom, eu tenho cumprido a lei. Para esses 2, vem Jesus dizendo, vem me encontrar, porque tanto o legalista quanto o libertino, eles estão enganados, precisando encontrar Jesus. Aquele que cumpriu perfeitamente a lei e que entrega esses méritos desse cumprimento a mim e a você pela fé. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, obrigado. Obrigado por tua palavra. Obrigado pela lei, que é boa, é justa, é santa. E Pai, nos lembra que o problema é o nosso coração pecaminoso. O problema é a nossa natureza pecaminosa. O problema é que o pecado, ele aproveita as oportunidades dadas pela lei para produzir morte em nós. Uma morte que é fruto de legalismo ou fruto de libertinagem. Mas, Pai, como a gente precisa desesperadamente de Jesus, apaziguando o nosso coração, nos dizendo que Ele já cumpriu a lei. Por isso a gente vai para Ele. Por isso, Pai, essa noite seja uma noite de encontro com Jesus, não com os preceitos fundamentais da lei,
mas com Jesus que cumpriu cada um desses preceitos. Que esteja nele a nossa segurança para caminhar, esteja nele, sejam dele os méritos que nós adquirimos quando cremos nele para a nossa justificação. Por isso, Pai, obrigado, porque Jesus, Ele nos liberta desse paradigma de libertinagem ou de legalismo e nos leva para perto de Ti, com base em graça e em fé. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.